está chegando a nossa matéria sobre automedicação, prevenção e cuidado. Remédio para dormir, medicamento para perder peso, fórmula para melhorar o humor. Nas farmácias é grande a quantidade de medicamentos. São vários compostos de diferentes laboratórios. Cada fórmula tem o objetivo de agir em determinadas enfermidades e desconfortos. São anos de pesquisa até que os fármacos estejam disponíveis no mercado. Apesar de todo esse estudo, cada medicamento pode ocasionar efeitos colaterais e sua dosagem precisa seguir à risca os parâmetros farmacêuticos. Ou seja, todo remédio só pode ser tomado mediante prescrição médica e, em determinados casos, com a orientação de um farmacêutico. O problema é que, na prática, nem sempre as coisas funcionam desta forma. A senhora já tomou algum medicamento que o médico não passou por conta própria? A senhora tomou? Já, mas é errado. Não, só mesmo analgésico, né? De pirona. Já não tem jeito, né? A gente sempre precisa de um medicamento aí que, às vezes, a gente tá no decorrer do dia a dia, passa mal, vai na farmácia, compra um remédio ali rapidinho pra resolver o problema. Com certeza. Tipo pra quê? Pra dor de cabeça, febre, pra quê? Também. Às vezes até tá com a dorzinha, toma um Torcilax, alguma coisa a mais. Já. Pra quê que você passou dor? Geralmente para dores de cabeça, cólica. Os números são tão preocupantes que uma pesquisa foi realizada para analisar o cenário da automedicação aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, a cada 10 pessoas, 9 fazem uso de algum tipo de medicamento por conta própria. Um estudo científico realizado pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade revelou um dado alarmante. No Brasil, 86% das pessoas entrevistadas disseram que já tomaram remédios sem prescrição médica. Para esse doutor em saúde pública, vários fatores contribuem para o alto índice de automedicação no Brasil. É uma questão cultural mesmo, né? O dia a dia, né, nos faz ter aí as dores no corpo, dor de cabeça, febre, uma dorzinha de garganta, uma tosse, né? Um sintoma de gripe resfriado, uma rinite, uma rinorreia, uma coceirinha no nariz, algum problema na pele. Isso faz com que as pessoas procurem muitas vezes, né, a farmácia mesmo, a drogaria, para comprar um medicamento. Para tratar isso, que é chamado de sinal e sintoma autolimitado de baixa complexidade, né? Particularmente eu não gosto desse nome, porque dá a impressão que qualquer coisinha, qualquer remedinho resolve. E muitas vezes é uma substância química que vai interagir com o nosso corpo, sim, na maioria das vezes trazer benefícios, mas também em alguns casos trazer consequências potencialmente perigosas. Daí a importância de se ter a orientação correta e tomar o medicamento correto, né? Desde os nossos avós, bisavós no Brasil, que vão tomar um chazinho para uma dorzinha de estômago, né? Uma má digestão, não, isso é porque você comeu feijoada, compra lá um medicamento para o estômago que faz propaganda na televisão, que isso aí passa, né? Dá-se a impressão que são produtos inofensivos, e quando na verdade são produtos para tratar algumas disfunções, alguns sintomas que podem levar a doenças ou sinais e sintomas clínicos graves também. Então é muito importante ter uma abordagem um pouquinho mais aprofundada e não simplesmente, é uma dorzinha de estômago, vou tomar um remedinho para melhorar, né? Essa realidade ultrapassa as fronteiras das Américas. Tem um estudo recente, inclusive da China, em que a prevalência de automedicação entre adolescentes gira em torno de 96%. Então é mais alto do que a gente pensa. Uma realidade que não faz parte apenas da vida dos adultos. As crianças também são vítimas deste problema. Sim, na criança a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação à automedicação na questão do acidente doméstico. Então, a orientação que a gente sempre faz é que os remédios fiquem sempre numa prateleira em que a criança não tem acesso. Tem uma série de fatores que podem influenciar nisso, né? Acho que a gente tem que pensar que criança e adolescente não tem uma autonomia total para fazer uso de medicação. Então, um dos fatores mais associados que aumentam o risco, né, dessa automedicação em infância e adolescência é justamente o quanto a própria família tem essa cultura de automedicação. Então, aquelas pessoas que sempre
praticaram, aquelas crianças e adolescentes que sempre praticaram automedicação desde pequenininhos, tendiam a fazer isso ao longo do tempo. Ábia é empresária do ramo gastronômico e divide as tarefas do restaurante com as atividades domésticas, além da criação dos filhos, João Rafael, que tem 6 anos, e Ágata Cristina, de 3. Uma das regras da família é se divertir com os pequenos. Entre os vários cuidados que ela e o marido têm com as crianças, é deixar os remédios fora do alcance dos pequenos. Primeiro é vigilância total, né? Completa. Você não pode piscar. E segundo, você vai ensinando, né? Você vai instruindo e vai explicando, isso aqui que tem consequências, né? Segundo, que eu em casa eu praticamente não tenho mais os remédios em si. A gente compra conforme só a necessidade e falando, né? Que remédio realmente é uma coisa específica, né? Então só vai tomar se a mamãe der, se o papai der, e não pode ficar tomando. É só se estiver doente, né? E não é uma coisa aleatória igual suco. Então, ou seja, os cuidados e a instrução. Acho que são 2 pilares que contam muito. Os medicamentos ficam guardados na gaveta e alguns neste espaço junto com os óleos essenciais que a Ábia consome. Mesmo assim, de vez em quando os filhos pedem um remedinho para a mamãe. Eles pedem mais quando se machuca, né? Que por culpa da avó, né? A avó é uma bênção. Então assim, caiu, fez um arranhadinho, fala, mamãe, passa pomada. Aí, porque a avó ela passa um anestésicozinho, um antisséptico. Mas aí quando tá aqui em casa, o máximo que eu dou uma limpadinha, eu pego ali uma pomadinha e passo, mas eles não pegam. O meu filho mais velho, ele quando tem algum problema de nariz entupido, ele já sabe que tem que lavar. Então ele me pede. Ele já teve vários problemas de afta na boca. Então ele fala, mamãe, precisa passar o remédio. Então ele me pede. Então assim, tá doente, eles pedem. Além dos cuidados com as crianças, Ábia conta que ela e o marido Tiago têm consciência do uso devido dos medicamentos e procuram não se automedicar. Só que de uns tempos pra cá a gente até diminuiu. A gente vai por eliminação, né? Por exemplo, deu dor de cabeça, peraí. É falta de água? É falta de sono? É falta de café? Então a gente vai por eliminação. A gente está tendo essa conscientização, principalmente por causa dos filhos, né? Porque não pode simplesmente ir se medicando e sem achar a causa. Porque lá na frente, o corpo cobra, né? O corpo cobra demais. Então, apenas em casos estritamente necessários. E homem é mais difícil ainda, né? Nem isso. Essa médica pediatra explica que em situações pontuais, os pais ou responsáveis podem medicar a criança por conta própria, mas é preciso monitorar a situação. Na situação de febre, que é acima de 37,8, se essa criança tiver indisposição, ficar com mal-estar, a gente deve medicá-la em casa. E sempre eu oriento a família de que sinais, por exemplo, se você deu o remédio de febre e essa criança ficou ótima, a gente pode esperar em torno de 24, 48 horas, observar, ver se vai aparecer algum sinal de infecção nessa criança, para aí a gente levar o médico para ser examinado. Esse especialista em toxicologia e membro do Conselho Regional de Farmácia explica que um simples remédio pode alterar várias partes do funcionamento do organismo. Quando ele vai fazer efeito, ele tem um lugarzinho no organismo que ele age, que a gente chama ali de receptor. É igual a chave fechadura. Você coloca a chave na fechadura e quando ele acha a fechadura adequada, ele abre. Ele ativa esse receptor, né? Só que esses receptores existem por corpo todo, então ele não atua só naquele local, ele não é tipo uma bala, né, de certeira, não. Ele sai ligando em receptores de vários pontos do organismo. Então ele vai modificar esses outros órgãos, fazendo aí a questão da intoxicação. Então às vezes eu tomo ali o medicamento para curar um problema gástrico, mas ele tem um receptor lá no rim que pode dar o problema também. Aí eu queria o efeito só no estômago, mas acabo tendo um efeito nos rins que é indesejado. Por isso que a gente fala de intoxicação, né? É aquele efeito além daquele que eu queria, né? A Ábia conta que evita tomar remédios por impulso e procura analisar a situação. A primeira coisa, assim, que a gente faz é observar, realmente.
Porque existem o que os médicos hoje em questão de viroses, né? É muito comum. E como eu falo, é observação e eliminação. Porque algumas vezes eles fogem da rotina, que causa o sistema imunológico, ele cai um pouquinho, às vezes fica molinho, e questão de sintomas de resfriados, por exemplo. Então, para mim, é primeiro observação e eliminação. Ou seja, saber, fugiu da rotina, o sono tá ok, como é que foi a alimentação de ontem e de hoje. Aí, depois disso, né, eliminou tudo, fez esse primeiro cuidado, que é o quê? Alimentação, descanso. Aí sim, se persistir, aí a gente começa a observar de outra forma, né? Saber, não, beleza, vamos lá. É virose, o que é e tudo mais. É dessa forma que funciona. Além da prescrição médica, se caso houver alguma dúvida, a Ábia recorre ao farmacêutico de confiança. Tem meu farmacêutico, né, de confiança, igual o cabeleireiro, esteticista, eu tenho ele realmente para consulta. Inclusive tem o WhatsApp dele quase que pessoal, né? Eu falo, fulano, olha só, tá assim. Geralmente ele passa assim, fala, olha, faz o uso disso ou daquilo, né? Só que eu sempre falo, eu espero, porque não é simplesmente chegar lá e comprar e pronto, né? Essa mãe cuidadosa confessa que já passou por experiências negativas com a automedicação dos filhos, mas ela diz que aprendeu a lição. Já tive experiência de ir lá e comprar remédio quando meu filho era pequeno, a mais nova, né? Aqueles remédios para cólica, aquele famosinho. Ela morria de chorar e é cólica, todo mundo falando, compra. Gente, é um absurdo de caro. Eu comprei, eu acho que ela não tomou nem 2 vezes. E tipo assim, não precisou. Foi só, se eu tivesse esperado 2 dias, por exemplo, já tinha melhorado. Então assim, eu depois dessa experiência sempre falo assim pro marido, né? A criança tá doente, não sei o quê. Fala, não, vai lá e compra o remédio, porque aí passa. Não é que a gente vai usar o remédio, é só comprar, parece que passa. Então, assim, eu tive essa experiência e eu não faço novamente. Por isso que eu falo, eu espero e observo. Muitas coisas, assim, ela por si só, ela sai. Porque o corpo humano, ele é uma máquina perfeita. Então, ele está pronto para combater tudo isso. Quando ele não está pronto, aí a gente pede ajuda. Essa pediatra faz um alerta sobre o uso indiscriminado e sem orientação médica de determinados remédios, algo que pode causar sérias complicações para a saúde da criança. Uma coisa que eu queria muito reforçar, que hoje vem uma cultura que se usa muito corticoide para gripe, e eu queria falar da importância de não ser feito isso, porque o corticoide pode trazer muitos malefícios para a criança, de inchaço, uma puberdade precoce, aumento da glicemia. Ele não é um remédio que deve ser usado para gripe, e não é um remédio que pode ser usado sem orientação. Então fica muito esse reforço nessa orientação para que não seja usado o corticoide de rotina. E a outra coisa é, por exemplo, anti-inflamatórios. A gente tem que tomar cuidado. Hoje usa muito anti-inflamatório para alguma dor, para febre. E o anti-inflamatório na criança, a gente também no adulto, a gente tem que ter cuidado com o uso dele, porque pode dar uma gastrite, se usado em excesso, um sangramento gastrointestinal, pode prejudicar a função renal. É difícil de acontecer, mas mesmo tomando medicamentos prescritos por um médico, o remédio pode fazer mal por conta de diversos fatores, e a Ábia já passou por isso. De corticoide em si, né? Porque realmente ele é muito forte e afeta tudo, até o fígado. Mas assim, esse tinha sido prescrito pelo médico, era um tratamento muito específico, mas ainda assim foi bem difícil. Olha, existe um dito popular, muito conhecido, você certamente já deve ter ouvido, que diz o seguinte, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. E isso vale para tudo, inclusive para os chamados remédios naturais, para as plantas, para as ervas, como o boldo aqui que a Ábia está tirando, né, para fazer uso quando necessário, seja natural, ou seja, os remédios industrializados, como esse que é um antitérmico para febre, né, para também controlar a dor. Tudo deve ser levado em consideração. A automedicação exige muito cuidado, porque ela pode causar tanto problemas de saúde
e também a intoxicação do organismo. As substâncias é igual veneno. Nesse momento o medicamento deixou de ser um remédio que faz o bem e passou a ser uma substância que faz mal. Toda substância que faz mal a gente chama de veneno, ou a gente chama aí de tóxico, né? O veneno é aquele que mata rapidamente. E muitos medicamentos, se você alterar a dose dele, ele mata rapidamente. Então, por isso que o medicamento também é considerado um veneno, né, se não utilizado adequadamente. Então, começou a sentir mal, começou a ter sintomas incômodos ali, procure logo uma assistência, porque você vai entrar com antídoto num tempo adequado e quanto mais rápido entrar, mais fácil reverter os sintomas, né? E de uma intoxicação, às vezes você pode sair dela sem sintomas nenhum, né? Sem sequelas nenhum, às vezes pode deixar sequelas, né? E a pior sequela que existe é a morte, né? O índice do CEATOX, que é o Centro de Análise Toxicológica no Brasil, tem indicadores um pouco assustadores, né? Porque a principal causa de intoxicação no Brasil é por medicamentos já há quase 30 anos. E ao invés de nós diminuirmos esse índice, houve um aumento significativo e substancial, até porque as pessoas estão tendo mais acesso aos medicamentos e, de fato, infelizmente, nós temos um grau de intoxicação muito maior. A intoxicação medicamentosa afeta adultos e também crianças. O índice de acidente doméstico em relação à ingesta de remédios que não deveriam ser ingeridos ou quantidades grandes é alto. E aí os pais precisam realmente ter esse controle, porque alguns remédios, principalmente de adultos, vão trazer alteração neurológica, né, graves na criança, então risco de internação, pode submeter a criança a uma lavagem gástrica sem necessidade. Então realmente precisa ter muito cuidado em relação a isso. É preciso ficar atento aos possíveis sintomas de intoxicação por remédios. Tem muitos produtos que podem causar reações alérgicas. Então, às vezes, o paciente vai tomar um medicamento ali para dor mesmo, para febre, começa a ter coceira, começa a ficar rouco, vermelhidão na pele, começa a ter tremores, falta de ar, né? Mas são vários tipos de reações que podem acontecer. As mais comuns realmente são as alergias, mas tem alguns medicamentos que podem causar crises hipertensivas, né? A pressão pode aumentar, algumas outras podem abaixar a pressão arterial, alguns medicamentos podem provocar sangramento, né? Isso aí é muito conhecido nos casos de dengue mesmo, né? Que alguns pacientes utilizam alguns medicamentos que não podem e começam a ter sangramento pelo nariz, pela boca, né? Pela gengiva, e a pressão começa a cair, ela começa a tremer, suar frio, ter confusão mental. Então tem vários tipos de sintomas que ultrapassam os limites da normalidade, né? Muitas vezes a própria pessoa percebe, ou quem está junto dela, que aí é necessário procurar um pronto-socorro. Esses usos de medicamentos inadequados, por exemplo, são a causa chega até pesquisas variam de 20% a 40% as causas de internação em pronto-socorro. Ou seja, a pessoa utiliza de maneira inadequada o medicamento, né, e quase a metade das internações do pronto-socorro é devido ao uso inadequado do medicamento, né? Então nós temos aí uma tarefa árdua de conscientizar a população. O medicamento veio para ajudar, sim, mas ele tem que ser utilizado de forma adequada, né? E para isso tem que procurar os profissionais qualificados para esse fim, né? Fatores culturais, facilidade em ter acesso aos remédios. Mas será que outros fatores podem ter relação com essa grande quantidade de ingestão medicamentosa? Mesmo porque estamos falando de cifras trilionárias envolvidas em um mercado abundante da indústria farmacêutica em todo o mundo. Se a medicação ela foi simplesmente regulada para venda, ela chega para a população com uma propaganda de que resolve muito bem o sintoma e pronto, e acabou. Então, claro que isso favorece taxa de automedicação. Tem até alguns estudos que vão pesquisar o quanto a embalagem da medicação, o quão atrativa é essa embalagem, ela pode favorecer, por exemplo, a automedicação entre crianças e adolescentes. Tá? E é claro que tem uma série de outros fatores que vão influenciar nisso, mas tem uma população específica da infância e adolescência que sim, ela pode ser influenciada pela embalagem do remédio. Claro que vender para farmácia, para drogaria, para indústria, é uma cadeia produtiva muito lucrativa, altamente lucrativa.
Então, a justificativa das empresas é justamente assim, olha, o produto está ali para quem precisa usar. Se o paciente vai comprar ou não, a decisão de se prescrever o medicamento ou não, não é da indústria, ela só tem esse papel, né, de produzir e de comercializar, de controlar e garantir a qualidade do produto, de distribuir e deixar lá à disposição. Então, elas teoricamente se isentam disso, mas é uma indústria que tem, obviamente, os fins lucrativos com total direito. E realmente essa propagação do alto consumo ela é muito comum aqui no Brasil. No início desta reportagem, a gente mostrou uma coleção de óleos essenciais que são de uso da ábia e da família dela. E no quintal da ábia encontramos esse pé de boldo, uma planta muito conhecida que também é usada popularmente como remedinho natural para problemas gastrointestinais e outros. A ábia garante que tanto o boldo quanto os óleos essenciais são tratados como remédios e os meninos não têm acesso. Não tem acesso e eles sabem que ali é remédio. Preciso falar para eles que é natural ou não. É remédio, não pode pegar. E eu uso como preventivo mesmo. A medicina alternativa, a medicina natural, eu acho que ela vem para agregar mesmo, né? Especialistas revelam que a informação é fundamental para reduzir os altos níveis de automedicação. Do ponto de vista de saúde populacional mesmo, eu acho que precisa chegar à população uma informação acerca de segurança e eficácia de fato de cada uma das medicações. E isso passa por uma regulação acerca da saúde pública mesmo, né? Então, como é que pode ser a embalagem desse remédio, o que precisa estar contido na bula desse remédio, ou mesmo na caixa, né? Uma informação de mais fácil acesso para a população, ou quais são os remédios que podem ficar livremente dispostos numa prateleira de farmácia. Nós temos que ter um equilíbrio em relação a isso, não vangloriarmos também o medicamento, mas não também endemonizarmos, digamos assim. Não, olha, não pode tomar, nem sempre nem nunca. Sempre que é uma condição relacionada ao equilíbrio e à consciência na hora de usar esses produtos. Então fica mais uma vez a dica: tomar remédios por conta própria pode ocasionar muitos males e, dependendo do nível de intoxicação, pode ser algo letal. Só faça uso de qualquer medicamento mediante prescrição de um médico. Em caso de suspeita de intoxicação por medicamentos, é importante levar a vítima para um pronto-socorro o mais rápido possível. Muito boa essa matéria, quero agradecer os participantes dela.